No meu canal, eu já falei sobre Hermes Trismegisto, mas nesse vídeo, vamos mergulhar mais fundo com informações técnicas baseadas em minhas pesquisas e estudos sobre o tema. Então vamos lá. Há um sujeito lendário chamado Hermes Trismegisto, ou Hermes, o 3 vezes grande, como já foi dito em outros vídeos, que é a figura inspiradora por trás de alguns ensinamentos espirituais conhecidos como hermetismo. Essencialmente, Hermes Trismegisto é uma fusão do deus grego Hermes, mensageiro alado dos deuses, e do deus egípcio Tofi, que tinha a cabeça de Íbis e corpo humano. Na antiguidade, acreditava-se que Hermes e Tofi eram, na verdade, a mesma entidade. Ambos atuavam como guias no reino dos mortos, e Tofi, além disso, era o deus da fala e da interpretação. Ele é acreditado como o inventor do alfabeto e da escrita. Desde então, a humanidade utiliza a escrita para registrar e disseminar o vasto conhecimento acumulado. Tofi é descrito como o coração de Ra, a língua de Atum, a voz do deus cujo nome é oculto. Considerado uma espécie de palavra divina encarnada, Tofi é atribuído como criador de todos os ramos do conhecimento, tanto humano quanto divino. Quando Hermes e Tofi se fundiram na rica cultura helenística de Alexandria, surgiu Hermes Trismegisto. A partir daí, seus seguidores se reuniram para compreender sua sabedoria e buscar o esclarecimento cósmico que Hermes Trismegisto havia alcançado. Hermes Trismegisto é conhecido como o autor da famosa Tábua de Esmeralda, considerada a fonte definitiva da expressão hermética, assim como é acima, é abaixo. Esse conceito é a chave para a astrologia, alquimia e outras ciências ocultas. A Tábua de Esmeralda possui uma história tão enigmática quanto seu autor. Ao chamarmos Hermes de mito, estamos destacando sua importância, que transcende qualquer figura histórica, representando um padrão atemporal da existência humana. Hermes é como um arquétipo, uma figura que não possui uma personalidade fixa. Talvez ele seja o grande mestre de todos os buscadores da verdade, ou pelo menos uma figura central nesse campo. Ele personifica o sonho que todos os buscadores da verdade desejam alcançar. O filósofo Jâmblico, em suas obras, escreveu: Hermes, o deus da conversa inteligente, tem sido uma grande influência para todos os que praticam as artes sagradas. O responsável pela verdadeira ciência sobre os deuses é o mesmo em todo o universo. Nossos ancestrais atribuíram a ele suas descobertas de sabedoria, acreditando-lhe todos os seus escritos e chamando-o de Hermes. Muitos autores usaram o nome Hermes, o que faz sentido para os devotos seguidores dele. A verdadeira sabedoria e conhecimento mereciam ser atribuídos ao chefe de todo o conhecimento. Segundo o sacerdote e historiador egípcio Manéton, mais de 36 mil livros foram escritos sob o nome fictício de Hermes Trismegisto, o que facilmente preencheria as prateleiras de uma enorme biblioteca de templo. Esses escritos abordam temas como a origem e a natureza da alma, os princípios da criação, astrologia, alquimia, magia, cura e muito mais. No entanto, a maioria desses escritos se perdeu, mas com base em referências espalhadas, podemos supor que havia muito mais obras místicas do que as que temos hoje. Acredita-se que a origem do epíteto, 3 vezes grande, venha do santuário de Íbis em Saqqarah, no Egito. Registros mencionam uma reunião do culto de Íbis em 172 a.C., onde falaram de um tal Megistus, também conhecido como Megistus Theos e Megalus Hermos, significando o maior deus, o grande Hermes. O apelido 3 vezes grande indica que ele é extremamente grandioso. Ele é conhecido assim porque foi o maior sacerdote, filósofo e rei de todos. Outra explicação para o epíteto é o louvor à Trindade, sugerindo que há uma natureza divina dentro da Trindade. Agora reflita o seguinte: você já se perguntou como manuscritos antigos, quase esquecidos, podem moldar as crenças e filosofias de civilizações inteiras? E se eu te contasse que no século XV, 2 estudiosos italianos interromperam suas importantes traduções para desvendar mistérios escondidos no Corpus Hermeticum, acreditando que possuíam a chave para uma sabedoria divina perdida? Qual o papel de Hermes Trismegisto, tido como contemporâneo de Moisés, nesse renascimento de ideias que atravessaram milênios? Vamos juntos explorar como essas antigas escrituras influenciaram movimentos esotéricos e sociedades secretas, e por que, mesmo após críticas severas e quase serem esquecidas, elas ainda despertam fascínio e mistério no mundo moderno. Fique conosco até o final para descobrir como o renascimento do hermetismo continua a ecoar em nossas vidas hoje. No século XV,
Os estudiosos humanistas italianos Marsilio Ficino e Ludovico Lazzarelli desempenharam um papel essencial na tradução do Corpus Hermeticum. Ficino, que estava traduzindo todas as obras de Platão para seu patrono Cosimo de Medici, parou imediatamente seu trabalho quando recebeu um manuscrito do Corpus Hermeticum. Esses textos haviam sido compilados anteriormente por Michael Psellos, um estudioso bizantino do século XI. Psellos não era muito fã do paganismo, então provavelmente copiou esses textos para melhorá-los e alinhá-los com as crenças cristãs, removendo qualquer elemento duvidoso ou oculto. Assim, é provável que os escritos que chegaram a Marsilio não fossem exatamente como os originais. Pensava-se que o Corpus Hermeticum havia sido perdido no final da Antiguidade e início da Idade Média. No entanto, enquanto cidades caíam e impérios desmoronavam, as páginas frágeis do Corpus Hermeticum sobreviveram milagrosamente, mostrando como a mente humana pode resistir aos maiores desafios do mundo material. A busca hermética era tanto interna quanto externa, explorando o mundo interior e traçando caminhos no mundo exterior. Durante o Renascimento, desenvolveu-se a ideia de uma sabedoria divina revelada aos antigos sábios, conhecida como Prisca Teologia ou Teologia Antiga. Essa noção defendia que existia uma teologia única e verdadeira em todas as religiões, dada por Deus à humanidade nos tempos antigos. Muitos pensadores da escola tradicionalista ou perennialista dos séculos 20 e 21 seguiram a ideia de uma sabedoria atemporal, baseando-se na crença de que, em tempos antigos, a humanidade recebeu uma revelação divina original e única. Segundo eles, essa revelação foi perdida ao longo do tempo, mas ainda é possível encontrar seus vestígios nas principais religiões do mundo. Eles acreditam que, enquanto essa sabedoria não for recuperada, a civilização moderna continuará a afundar no materialismo e na decadência. Durante o Renascimento, acreditava-se que Hermes Trismegisto viveu na mesma época de Moisés. As pessoas pensavam que todos os textos atribuídos a Hermes vinham do Antigo Egito, o que os tornava mais autoritativos do que os escritos de Platão e até mesmo da Bíblia. Para ter uma ideia da importância dada a Hermes, o pavimento da Catedral de Siena, feito em 1481, exibe uma grande imagem de Hermes ensinando homens do Oriente e do Ocidente. Consegue imaginar isso? Bem, logo abaixo dessa imagem imponente de Hermes na Catedral de Siena, há uma inscrição em latim que diz: Hermes Trismegistus, o contemporâneo de Moisés. Na época, acreditava-se que Hermes e Moisés poderiam ter compartilhado ensinamentos entre si. Durante o Renascimento, Hermes era visto como o pioneiro da tradição judaico-cristã, e seu papel era crucial na ideia de uma filosofia que unia razão e fé. No entanto, no início do século XVII, o estudioso clássico Isaac Casaubon discordou da ideia de que videntes pagãos haviam predito a vinda de Cristo. Ele criticou Hermes, argumentando que os escritos atribuídos a ele eram claramente de uma data posterior às origens egípcias alegadas. Casaubon descobriu influências de Platão, judaicas e cristãs nos textos herméticos, e concluiu que esses ensinamentos surgiram no início do período cristão, entre os séculos I e III depois de Cristo, em Alexandria. Essa cidade, sob domínio romano, era um verdadeiro caldeirão de tradições gregas, egípcias, judaicas e outras. A descoberta de Casaubon, junto com um forte movimento anti-hermético dentro da Igreja e a ascensão da ciência moderna, resultou em uma grande mudança na consciência ocidental. Isso fez com que o interesse pelos ensinamentos herméticos diminuísse significativamente, levando-os a perder seu apelo e praticamente desaparecer da cultura popular. Antigamente, existiam várias sociedades secretas, como os Rosacruzes, os maçons e a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Em 1945, a descoberta de novos e completos escritos herméticos perto de Nag Hammadi, no Egito, reacendeu o interesse pelo hermetismo. Um desses escritos, chamado Discurso sobre a Ogdode e a Eneade, revelava que os crentes herméticos precisavam passar por vários níveis antes de alcançar além dos 7 planetas e das estrelas fixas no céu. Só então poderiam ver Deus e se unir a ele. O estudioso holandês Gilles Kespel afirmou que havia uma sociedade secreta em Alexandria antes e depois da era cristã, semelhante a uma loja maçônica. Esses membros se chamavam de irmãos, eram iniciados com um batismo espiritual, cumprimentavam-se com um beijo sagrado, realizavam um banquete sagrado e liam os escritos herméticos para elevar seu estado espiritual. Não sabemos ao certo se existiam comunidades organizadas de devotos secretos, mas parece possível que esses tratados herméticos surgiram de grupos de pessoas educadas no Egito helenístico.
Esses grupos provavelmente incluíam indivíduos que experimentaram estados alterados de consciência e outros que acreditavam fortemente na possibilidade de tais experiências. Apesar das críticas de Casaubon, que afirmava que o Corpus Hermeticum foi escrito muito depois das origens alegadas, suas ideias podem ser antigas e egípcias. Na verdade, os princípios básicos de emanação, do mundo como um transbordamento de Deus e do homem como um raio de sol, tudo é um e um é tudo, são característicos do Antigo Egito. Agora vocês já se perguntaram qual a diferença entre astrologia e alquimia? Ou como textos milenares podem influenciar nossas vidas hoje? E se eu lhes disser que há uma conexão misteriosa entre a magia antiga e a filosofia religiosa? No próximo capítulo, vamos explorar o fascinante mundo do hermetismo, dividindo-o em suas duas vertentes principais, o hermetismo técnico e o religioso filosófico. Vamos mergulhar nos textos enigmáticos como a Tábua de Esmeralda e o Corpus Hermeticum e descobrir os segredos que eles guardam. Será que esses escritos antigos ainda podem transformar nossas vidas? Fiquem conosco até o final para desvendar esses mistérios. Agora, antes de irmos para o próximo capítulo, quero lhe fazer um convite mais do que especial. Se você é fã do canal O Poder da Mente, temos algo para você. Descubra A Arte do Pensamento Positivo, um guia transformador para redefinir sua realidade mental. Como criador deste e-book e líder do canal O Poder da Mente, compartilho minhas vivências e aprendizados mais profundos com você. Cada página é um reflexo da minha jornada, trazendo lições que vivenciei e transformei em sabedoria. Agora é sua vez de trilhar este caminho de autoconhecimento e positividade. Clique no link do comentário fixado e comece a transformar sua vida hoje. Vamos lá, pessoal. Aqui está a questão. Os estudiosos modernos fizeram uma distinção interessante e útil entre dois tipos de hermetismo, mesmo que um pouco sofisticada. Primeiro, temos o hermetismo técnico, que abrange áreas como astrologia, medicina, botânica, alquimia e magia. Esse tipo de hermetismo pode ser rastreado até os séculos 2 ou 3 a.C. Alguns textos importantes desse período incluem o Liber Hermetis, os papiros mágicos gregos, o livro de Asclépio chamado Myriogenesis e a famosa Tábua de Esmeralda. Por outro lado, existe o hermetismo religioso e filosófico, que é um conjunto de ensinamentos religiosos, místicos e espirituais com caráter iniciático, escritos entre os séculos 1 e 3 d.C. O principal texto desse grupo é o Corpus Hermeticum, uma coleção de 17 escritos anônimos. Vale notar que alguns desses textos não foram preservados em sua totalidade. Apesar do nome Corpus Hermeticum sugerir uma coleção completa, ele contém apenas uma pequena seleção dos textos herméticos existentes. Esses escritos são obras originais individuais, não parte de um único livro. Não sabemos ao certo os critérios usados para selecioná-los. Além do Corpus Hermeticum, outros textos importantes da tradição hermética religioso-filosófica incluem um tratado em latim chamado Asclépio, textos e fragmentos reunidos na Antologia de Estobel, 3 textos herméticos encontrados nos códices de Nag Hammadi, as definições armênias de Hermes Trismegisto para Asclépio, e fragmentos de Oxford e Viena, entre outros. Salvar pessoas, não importando onde elas estivessem, era uma grande preocupação para os hermetistas, sejam eles técnicos, religiosos ou filosóficos. O objetivo dos herméticos não era provar a verdade de suas ideias, mas transformar os corações dos leitores, despertando-os para a verdade. Para que isso aconteça, é essencial ter uma tradução que capture a intenção inspiradora desses escritos. Você já se perguntou como acessar os segredos mais profundos do universo? Ou como os antigos sábios buscavam compreender a natureza da realidade? No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo do hermetismo. Por onde começar a aprender sobre hermetismo? Qual a importância de textos como o Kybalion e Hermética? E como os estados alterados de consciência influenciam a busca espiritual? Vamos desvendar essas questões e muito mais, revelando as camadas ocultas dessa tradição milenar. Por onde começar a aprender sobre hermetismo? Muitos iniciam seu contato com os ensinamentos herméticos através de o Kybalion, dos 3 iniciados. Contudo, é importante notar que este não é um texto antigo. Muitos dos seus ensinamentos refletem o movimento do novo pensamento, e grande parte do seu conteúdo não está presente nos textos clássicos herméticos. Isso não diminui sua relevância em popularizar os conceitos herméticos e em despertar o interesse pelas fontes originais. O Kybalion
pode servir como um ponto de partida inspirador para quem deseja explorar mais profundamente. O texto clássico de referência é o Hermetica, traduzido por Brian Copenhaver, que abrange o Corpus Hermeticum e o Asclépio, além de uma introdução detalhada e extensas notas explicativas. Para quem quer se aprofundar ainda mais, existe também o Hermetica II, que continua explorando os ensinamentos herméticos de forma detalhada. David Litwa continuou o trabalho iniciado por Copenhaver, incluindo em seu estudo 29 fragmentos do antologista grego Estobaeus. O mais extenso e fascinante desses fragmentos é o Korikosmou, também conhecido como a Filha do Cosmos. Este fragmento destaca que todo conhecimento, seja de medicina, magia ou qualquer outra área, é essencial para alcançar a salvação. Além disso, existem textos importantes como a Hermética de Oxford e Viena, vários fragmentos de diferentes autores e testemunhos sobre Hermes de 38 escritores. Uma excelente tradução é O Caminho de Hermes, de Clement Salaman e colaboradores, que inclui o Corpus Hermeticum e as definições. Outro texto fundamental para iniciantes é Asclépio, Os Discursos Perfeitos de Hermes Trismegisto, também traduzido por Salaman. Os papiros mágicos gregos, compilados por Hans Dieter Betz, são uma coleção de feitiços, fórmulas mágicas, hinos e rituais do Egito greco-romano. Alguns desses feitiços têm como objetivo a inspiração, literalmente enchendo o praticante com pneuma ou espírito. Esse conhecimento oculto é adquirido invocando deuses e espíritos através de encantamentos rituais e magia, levando à teose, uma purificação catártica da mente e do corpo através da união divina com os deuses. Existem livros acadêmicos como O Hermes Egípcio, de Garth Fowden, e O Hermes Árabe, de Kevin Van Bladel, que destacam a contribuição do pensamento egípcio e islâmico à tradição hermética. Esses aspectos foram historicamente negligenciados em favor de uma visão distorcida que superestima a influência helenística. A maioria dos estudiosos, com seu ar de superioridade, tentou moldar a hermética como algo exclusivamente grego e filosófico, ignorando muitos dos principais ensinamentos espirituais. No entanto, desde o final dos anos de 1970, essa perspectiva começou a mudar. Uma visão mais complexa e abrangente surgiu, destacando muito mais as dimensões egípcias e religiosas dos escritos herméticos. No passado, as intuições profundas recebidas durante estados estáticos eram frequentemente descartadas como meras ficções literárias. Hoje, essas experiências são levadas mais a sério, sendo vistas como possíveis reflexos de práticas rituais em comunidades secretas. Apesar disso, o hermetismo continua sendo uma religião única, sem templos ou rituais formais. É uma jornada solitária da mente. Uma obra mais recente sobre os ensinamentos herméticos é Espiritualidade Hermética e Imaginação Histórica, Estados Alterados de Conhecimento na Antiguidade Tardia, de Wouter Hanegraaff. Nesse livro, Hanegraaff desafia a interpretação tradicional que vê os escritos herméticos apenas como tratados filosóficos. Ele argumenta que essa abordagem ignora o ponto central do movimento hermético, que é o caminho espiritual para curar a alma e transformar a consciência. Portanto, o foco deve estar na prática espiritual. O caminho de Hermes envolvia estados alterados de consciência, onde os praticantes afirmavam perceber a verdadeira natureza da realidade, além das aparências ilusórias. Para alcançar esse conhecimento extraordinário, conhecido como gnose, as pessoas passavam por um rigoroso treinamento. Esse treinamento incluía visões alucinantes, um renascimento espiritual, a sensação de total conexão com o universo e a experiência da pura maravilha da bondade e verdade universais. Esses estados alterados de consciência eram fundamentais para adquirir esse conhecimento profundo. Você já parou para pensar no que significa realmente saber algo? Já se perguntou se existe um tipo de conhecimento que vai além do que podemos aprender nos livros ou em uma sala de aula? E se a verdadeira sabedoria estivesse disponível apenas através de uma experiência pessoal e transformadora? Vamos explorar a fascinante ideia de gnose, um conhecimento profundo e místico que desafia as nossas noções tradicionais de saber. Será que é possível conhecer Deus de uma maneira tão íntima e certa que não precisamos mais acreditar, apenas saber? E o que os antigos ensinamentos herméticos podem nos ensinar sobre essa busca espiritual? No âmago do ensino hermético, encontramos a ideia de que os indivíduos não são fundamentalmente diferentes do Supremo. Essa compreensão é chamada de gnose, um evento singular e imediato que pode ser comparado a um segundo nascimento.
O caminho espiritual ensinado pelos herméticos é aquele que prepara o indivíduo para alcançar essa gnose, que não pode ser obtida através de esforços mentais comuns, mas sim como resultado da sabedoria divina. A palavra gnose vem do grego e significa conhecimento, mas é um tipo de conhecimento distinto de episteme, outra palavra grega para conhecimento, que se refere ao conhecimento factual. Gnose não é algo que se adquire por meio de argumentos, lógica ou observação. Não se trata de um conhecimento racional, mas sim de um conhecimento religioso e místico, revelado, que aponta o caminho para a salvação pessoal. Vivemos muitas vezes na ignorância, sem perceber a verdadeira natureza da realidade e nosso papel nela. Para muitas pessoas, talvez a maioria, isso não é um problema. Elas simplesmente seguem a vida, sem questionar o porquê de estarmos aqui e o que devemos fazer com nossa existência. Por outro lado, aqueles que buscam a gnose não estão satisfeitos com essa ignorância. Alguns agnósticos argumentam que não podemos realmente saber o que queremos saber, definindo o conhecimento no sentido de episteme. Isso é um grande equívoco. A língua inglesa, por exemplo, não faz essa distinção que muitas outras línguas ainda fazem. No espanhol, francês e alemão, existem palavras como saber, savoir e wissen para se referir ao conhecimento proposicional, episteme, mas também conocer, conaetre e kennen, que significam conhecimento por meio de conexão direta, algo semelhante à gnose. Ao compreendermos essa diferença, podemos melhor nos orientar na busca por um conhecimento mais profundo e significativo. Você já parou para pensar no que significa realmente saber algo? Gnose não se trata de fé ou crença. É um tipo de conhecimento que você adquire por meio da experiência, não apenas pela capacidade de descrever algo. O famoso psicólogo e psiquiatra suíço Carl Jung, em seus últimos anos, foi questionado se ele acreditava em Deus. Ele respondeu: acreditar? Difícil dizer. Eu sei, não preciso acreditar. Jung teve uma experiência tão profunda que o convenceu da existência de Deus. Ele não apenas acreditava em Deus, ele conhecia Deus. E quando ele falava de Deus, não estava se referindo a um velhinho com barba sentado em um trono. Ele estava falando da própria essência da existência. Os sábios antigos descreviam Deus como uma esfera infinita, com seu centro em toda parte e sua circunferência em nenhum lugar. Em resumo, existe um Deus. Todas as religiões têm seus próprios ensinamentos, histórias e mitos únicos e ricos, mas todas apontam para a mesma fonte original da criação, que é a própria essência do ser. Compreender isso nos ajuda a perceber que, apesar das diferentes formas e linguagens, todas as tradições espirituais estão tentando nos conectar com essa verdade fundamental. Você já se perguntou se existe uma maneira de transcender o estado de ilusão em que vivemos? Ou como podemos alcançar uma verdadeira iluminação espiritual enquanto ainda estamos neste mundo? O que realmente significa libertar nossa alma das forças sombrias que nos prendem aqui? Vamos mergulhar nos profundos ensinamentos do hermetismo e do gnosticismo, como esses caminhos espirituais diferem em suas visões sobre o corpo, a alma e o cosmos, e o que podemos aprender com os antigos textos herméticos sobre a busca pela gnose. No hermetismo, acredita-se que a alma humana originalmente existe em um estado de perfeita consciência não dual. Ela habita fora do cosmos, em um reino além do espaço e do tempo. Quando descemos para o plano terrestre e entramos em um corpo, nossa alma é afetada por forças sombrias, que simbolizam pecados ou maus hábitos. O problema não está no corpo em si, mas nos desejos que ele desperta. Todos nós, aqui e agora, estamos vivendo em um estado de ilusão. Nossa verdadeira natureza se encontra no reino espiritual, e o objetivo principal da vida é nos conectarmos a ele. Para quem se interessa por esse tema, é possível alcançar a iluminação espiritual, ou gnose, enquanto ainda estamos vivos. Isso é uma grande diferença em relação ao gnosticismo, onde se acredita que a centelha da alma cai na matéria e fica presa nela. Há uma visão dualista de um mundo material e um mundo espiritual. O objetivo da gnose é libertar-se da prisão deste mundo e ascender ao reino espiritual, o que só pode acontecer após a morte, quando a alma é liberada do corpo, que foi criado pelo demiurgo maligno como uma barreira para a salvação. Portanto, os hermetistas não são realmente gnósticos, embora ambos discutam a gnose. Os gnósticos se identificariam totalmente com a coisa toda da caverna de Platão, sabe? É como esse cenário bagunçado onde essas pobres almas estão acorrentadas e forçadas a olhar para essas figuras sombrias, pensando que isso é tudo o que existe na realidade.
Mas o ponto todo é libertar-se da caverna e abraçar a luz, cara. Em outras palavras, abandonar as coisas físicas e mergulhar no reino das formas platônicas ideais. Mas essa não é a maneira de Hermes, cara. No hermetismo, a ideia não é escapar para o mundo espiritual, mas sim incorporar e trazer o bom, o verdadeiro e o belo para este mundo. Nosso trabalho é cuidar do mundo e tratá-lo como ele merece ser tratado, porque é isso que a fonte divina quer, entendeu? Os hermetistas são totalmente a favor de abraçar o mundo, não de rejeitá-lo. Para eles, o cosmos não é uma criação ruim de um demiurgo, mas algo belo e perfeito. Diferente do gnosticismo, que enfatiza o dualismo, o hermetismo é essencialmente não dualista. Eles acreditam que existe apenas uma realidade, que é a luz espiritual, a fonte de tudo. Ao ler o Corpus Hermeticum, você pode encontrar algumas diferenças aparentemente grandes. Algumas partes falam sobre unidade, outras sobre dualidade, algumas são positivas, outras negativas. Mas essas variações se complementam, em vez de se contradizerem. Elas representam diferentes níveis de entendimento, parte da jornada espiritual rumo à gnose, como subir a escada de Jacó para o céu. Por meio da magia, que é o trabalho dos deuses, podemos pedir ajuda aos deuses, organizando rituais e cerimônias que criam as condições certas para que eles apareçam. Precisamos usar as palavras corretas e as oferendas apropriadas. Em vez de tentarmos alcançar os deuses, são eles que descem para curar nossas almas. Você já se perguntou o que realmente significa ter respeito e devoção pelos deuses? E como essa devoção pode ser a chave para a verdadeira sabedoria e salvação? O conceito grego de Eusebeia, que envolve mostrar respeito sagrado e temor pelos deuses, é central no hermetismo. Mas o que torna a Eusebeia tão crucial para a prática hermética? E por que a irreverência é vista como o maior mal? Vamos explorar a importância da devoção na busca pela sabedoria divina e como essa reverência pode transformar nossa relação com o sagrado e o divino. O ponto principal de manter algo em segredo é escapar da armadilha da ignorância, cultivando o que os antigos gregos chamavam de Eusebeia. Esse conceito envolve a arte de mostrar respeito e ter um temor sagrado pelos deuses. O temor ao Senhor é o início da sabedoria. Ser devoto é uma das partes mais essenciais do hermetismo, admirando os deuses e todas as criações divinas, o real, o bom e o belo. Apenas essa devoção pode levar à salvação, independentemente de se alcançar a gnose ou não. Os deuses podem perdoar tudo, exceto a irreverência. Isso significa responder ao imenso presente da vida com descuido e desrespeito. O hermetismo está inserido na história da devoção, não na filosofia. E o maior mal é a impiedade. O teólogo alemão Rudolf Otto, em sua obra A Ideia do Sagrado, estudou o conceito do luminoso, que pode ser entendido como a experiência do misterioso e do inspirador, terror e admiração misteriosa, na presença do que é totalmente diferente e impossível de ser explicado diretamente usando a linguagem humana. Você já imaginou como seria entender o universo de uma forma completamente diferente, onde tudo é interconectado e fluido? Já se perguntou sobre a verdadeira natureza da alma e seu lugar no cosmos? O universo hermético nos convida a explorar essa ideia fascinante. Mas o que são a Ogdode, a Enéade e o Uno? E como elas se relacionam com o nosso mundo físico? E como essas esferas além do espaço e do tempo influenciam nossas vidas aqui na Terra? Vamos mergulhar nos mistérios do hermetismo e descobrir como a nossa alma pode se conectar à luz divina do Nous, a essência última do intelecto e da imaginação divina. Será que é possível perceber que nossa luz interior é a mesma que a luz universal e ascender ao Uno, a fonte de tudo? O universo hermético começa com um antigo modelo geocêntrico. Imagine o cosmos como um sistema em que os planetas orbitam ao redor da Terra. Temos a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Além desses, existe a esfera das estrelas fixas. Porém, esse é apenas o reino do espaço e do tempo. Além disso, temos 3 esferas extras, a Ogdode, a Enéade e o Uno, ou a fonte. Geralmente pensamos nelas de forma hierárquica, mas isso é um equívoco, pois elas existem em um reino além do espaço. A Ogdode, ou 8ª esfera, é onde as almas residem antes de descerem para o reino do espaço e do tempo, ou seja, antes de entrarem em um corpo. Toda alma que nasce em um corpo é imediatamente afetada tanto pela dor quanto pelo prazer.
Aqueles que viveram uma vida digna retornam ao reino das almas. A essência última da alma é a luz divina, que podemos associar à nona esfera. Aqui é o berço de Nous, um conceito frequentemente traduzido como intelecto ou mente, mas que não captura seu verdadeiro significado nos ensinamentos herméticos. Nous não é apenas uma habilidade de raciocínio abstrato, mas sim uma intuição, imaginação ou revelação divina. É como ter uma visão panorâmica que engloba tudo de uma vez, incluindo a essência infinita de Deus. Imagine uma luz espiritual, uma iluminação que você pode alcançar através de uma iniciação mística. O Nous é o que nos permite obter a gnose, nossa capacidade espiritual de acessar ou experimentar diretamente essa luz universal. A luz do Nous é como nossa própria luz interior, mas sua intensidade pode nos cegar. O buscador secreto está tentando perceber que sua luz interior é a mesma que a luz universal do Nous, para que ele possa ascender à 10ª e última esfera, chamada de o Uno ou o Bem, a fonte de tudo. Este é Deus, que criou o universo ao imaginá-lo. Todos nós existimos na imaginação de Deus. Tudo é um, e um é tudo. O mundo físico reflete-se no mental, e o mental no físico. Tudo o que foi criado é visível, mas Deus em si é invisível. Você já se perguntou como o universo realmente funciona? Ou o que há por trás da criação divina e a nossa conexão com o cosmos? Qual é a verdadeira essência do Deus hermético, incriado e transcendente? Como o universo, como uma cópia do primeiro Deus, se relaciona conosco? E mais importante, como nós, humanos, nos encaixamos nessa hierarquia complexa e divina? O Deus hermético é incriado, transcendente, andrógeno e a fonte de tudo. Ele contém tudo dentro de si. O cosmos emana dele e ganha vida através dele. O hermetista pode assim conhecer Deus adquirindo o conhecimento do cosmos. O segundo Deus, que é o universo, é como uma cópia do primeiro Deus. O Pai é eterno por si só, mas o universo é eterno e imortal porque foi criado pelo Pai. O homem foi criado à imagem do universo, mas como o Pai desejou, não vive como as outras criaturas terrenas. O homem não só se relaciona com o segundo Deus, mas também tem um conceito do primeiro. Ele vê o segundo Deus como uma entidade física, enquanto imagina o primeiro como sendo sem forma, o bem supremo ou ser supremo, a mais alta realidade do universo, a verdadeira identidade de cada pessoa e de tudo o que existe. O universo não é apenas bom porque pode se mover, mas também não é corrupto porque é imortal, enquanto os humanos são corrompidos porque podem ser movidos e são mortais. Agora preste atenção. Vou explicar de forma simples. Imagine um ser que simplesmente está lá, sem se mover. Temos 3 elementos nessa história. Primeiro, temos Deus, o Pai Todo-Poderoso. Depois, temos o universo inteiro. E por último, temos nós, humanos. Deus mantém o universo unido, e o universo nos mantém unidos. O universo é como o Filho de Deus, e nós, humanos, somos como os descendentes do universo, uma espécie de netos de Deus. Os humanos têm uma conexão especial com o universo e com Deus. Mesmo não sendo perfeitos, podem se aprimorar através de seus poderes espirituais. O espírito, ou a verdadeira essência deles, é imortal e sempre tende a fazer o bem, ao contrário do corpo. Deus, o universo e os humanos estão interligados em uma hierarquia complexa que não pode ser separada. Eles se influenciam mutuamente e formam uma unidade. É por isso que as estrelas e os planetas afetam a vida na Terra. Resumindo, o texto nos diz que o homem ocupa uma posição divina na hierarquia do universo, onde tudo está impregnado de pneuma, sopro divino ou força vital. Essa conexão entre os 3 mundos permite um pensamento profundo. O hermetista se concentra primeiro no mundo físico, que está repleto de vibrações divinas. Eventualmente, ele avança para a segunda etapa. Com a ajuda do Nous, o homem ganha o privilégio de contemplar o céu e superar sua condição mortal. Ele é a única criatura que conhece o Deus Supremo, e por isso, pode até se tornar um Deus durante sua vida. Você já se perguntou como alcançar um nível mais profundo de crescimento espiritual? Ou como os antigos ensinamentos herméticos podem nos guiar através de um caminho de iluminação e conexão divina? Vamos explorar as 3 faculdades fundamentais do hermetismo: Logos, Gnose e Nous. O que exatamente significam essas habilidades? Como elas podem transformar sua vida? E por que o silêncio pode ser a chave para acessar um conhecimento profundo? Os ensinamentos herméticos têm como objetivo ajudar o iniciante em seu crescimento espiritual,
guiando-o através de estágios de iniciação nos mistérios herméticos para se conectar com Deus. Isso pode ser alcançado desenvolvendo 3 habilidades principais. Primeiro, o estudante desenvolve o logos, que é o discurso racional. Isso é feito prestando muita atenção ao professor e à sua sabedoria divina, dialogando com ele. O ouvinte deve ter a mesma mentalidade e alma que o orador, e seu ouvido deve ser mais rápido que a voz do orador. A segunda habilidade é a gnose, que nos permite desenvolver nosso nous. Diferente do logos, a gnose requer que você fique em silêncio e medite. O nous concebe palavras no silêncio, então somente as palavras que vêm do silêncio podem te salvar. O conhecimento é como um despertar espiritual, onde você percebe que o Deus Todo-Poderoso quer ser conhecido e pode ser conhecido por aqueles que são dignos. E para isso, é preciso respeito e reverência. Os ensinamentos herméticos geralmente acontecem através de conversas entre um mestre e seu estudante. Acredita-se que esses escritos vieram principalmente de coleções aleatórias de ditos ou frases que eram memorizadas e usadas como exercícios espirituais para aguçar a mente. Com o tempo, esses ensinamentos se tornaram mais organizados, com alguns comentários adicionais. Existem frases muito enigmáticas que se fixam misteriosamente em nossa mente e não se esquecem facilmente. Elas continuam atuando no nosso pensamento mesmo quando não estamos conscientemente pensando nelas. E muitas dessas frases estão resumidas nas definições. No livro 1 do Corpus Hermeticum, há um personagem chamado Poimandres, o nous do Supremo, que ensina a Hermes. Hermes não é apresentado como um deus, mas como um ser humano com conhecimento divino. No livro 12, aparece Ágatos Daimon, ou Bom Espírito, um deus que também atua como professor de Hermes. Na maioria dos outros livros, Hermes é o professor de Asclépio, um curandeiro que está relacionado ao egípcio Imhotep, ou a seu filho Tat, cujo nome provavelmente vem do deus egípcio Tot. Os livros 16 e 17 são os únicos exemplos em que Asclépio e Tat, alunos e filhos de Hermes, são realmente os professores. Assim, o Corpus Hermeticum mostra 3 gerações dessa relação professor-aluno. Esse conhecimento é transmitido por seres divinos, Poimandres ou Nous e Ágatos Daimon, a Hermes Trismegisto. Hermes passa o conhecimento para Asclépio e Tat, e no final, Asclépio e Tat transmitem esse conhecimento para outros. Você já se perguntou o que realmente acontece quando meditamos profundamente sobre a origem do mundo? Quem tem as respostas para as maiores questões da humanidade? Imagine estar em um estado de êxtase tão profundo que uma figura misteriosa aparece e começa a revelar segredos ocultos do universo. Quem é essa figura enigmática chamada Poimandres ou Nous? E como Hermes Trismegisto se torna o mensageiro da luz divina? Prepare-se para uma jornada fascinante de autoconhecimento e iluminação, onde mistérios antigos serão desvendados e você descobrirá a verdade sobre a natureza humana e a imortalidade da alma. A história começa com Hermes profundamente pensativo, refletindo sobre o mundo, como ele surgiu e quem o criou. Perdido em sua meditação, uma figura misteriosa aparece de repente e revela todas as respostas que ele estava buscando. Essa figura é chamada de Poimandres ou Nous e diz: "Eu sei o que você deseja e te apoiarei em sua jornada." Hermes responde: "Eu quero aprender sobre todas as coisas que existem, entender sua natureza e conhecer Deus." Então, Hermes entra em um estado mental de profundo êxtase, o que o leva a ter uma visão. Os herméticos acreditam que, além da visão física, existe uma habilidade extraordinária de ver com o coração ou a mente, chamada de olhos do coração ou olhos da mente. A verdadeira essência da natureza de um cara regenerado só é percebida por esse poder superior. Agora, em resposta à primeira parte da pergunta sobre o que as coisas realmente são, esse cara Poimandres muda tudo e, de repente, há uma luz brilhante e alegre em todos os lugares, como se fosse infinita. E assim, o visionário começa a se sentir aquecido e cheio de boas vibrações de amor, cara. Então, você vê essa escuridão assustadora rastejando como uma cobra, toda aquosa e esfumaçada como fogo, fazendo um rugido lamentoso e soltando um grito esquisito. Esse chamado é respondido pela palavra sagrada ou pelo Filho de Deus, que vem da luz e desce sobre essa natureza sombria. E é assim que a alma de um cara é tomada. A mente na palavra, a palavra na alma, a alma no corpo. Os animais foram criados, mas não tinham essa coisa chamada a palavra. Deus, o grande pai de todos, criou um cara chamado Antropos, ou homem, que ele amava como seu próprio filho e que se parecia com ele.
foi a aparência desse cara que Deus realmente amou, então ele deu a ele tudo o que criou. É por isso que, de todas as criaturas vivas na Terra, apenas os humanos têm uma dupla natureza. Podemos morrer fisicamente, mas nossas almas são imortais. O fato de sermos seres materiais e espirituais significa que temos essa habilidade incrível de trazer coisas espirituais para nossos corpos. Esta breve explicação leva a um segundo episódio alucinante, ou tipo, uma visão dentro de outra visão. Na primeira visão, Hermes apenas assistiu ao nascimento do mundo, mas na segunda visão, ele precisa descobrir como conhecer Deus. Agora, Hermes tem que focar sua mente na luz e conhecê-la. Olhe nos olhos de Poimandres por tanto tempo que você fique tremendo na frente dele. Então, de repente, você percebe, enquanto olha para a luz universal, que na verdade está olhando para si mesmo também. Não há diferença entre a luz universal e sua própria luz, entre sujeito e objeto. Esta é a experiência completa de unidade total. Quando Poimandres finalmente desvia o olhar, a luz que é o próprio visionário se transforma em um cosmos infinito, representando a realidade arquetípica antes de um começo infinito. O homem com nous é imortal. É a busca por prazer, desejo e materialismo que causa a morte espiritual. É melhor morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Aqui está o ponto. Aquele que desenvolveu autoconsciência alcançou o bem supremo, enquanto aquele que focou apenas no corpo físico, resultado de ilusões induzidas pelo desejo, acaba vagando na escuridão, sofrendo pelos sentidos e experimentando a mortalidade. A verdade é esta: Deus é luz e vida, o Pai Supremo, e é de onde os humanos vêm. Portanto, se você perceber que faz parte da vida e da luz, e que é feito delas, você voltará à vida. Viemos ajudar os fiéis, os nobres, os puros, os misericordiosos e os devotos. Com uma vida cheia de amor, eles ganham o favor de Deus e agradecem a Ele com gratidão, louvando e cantando hinos na ordem correta. Os ímpios, invejosos, gananciosos, assassinos e irreligiosos estão distantes de nós. Eles são possuídos pelo espírito vingativo, que os ataca através de seus sentidos, lançando dardos flamejantes contra eles. Então, o espírito vingador tortura esses indivíduos e aumenta o sofrimento ao máximo. Todos nós temos esses atormentadores sombrios dentro de nós. Poimandres explica como a alma deve viajar através das 7 esferas planetárias para se purificar deles. Depois de toda essa jornada, a alma finalmente deixa a cena cósmica e se junta a uma estranha 8ª esfera, além do espaço e do tempo. As almas que estão lá ficam todas animadas com sua chegada, e quando ela se torna uma delas, também ouve os poderes incríveis que existem acima da 8ª esfera, no reino da luz, cantando belos louvores a Deus. As almas ascendem ao Pai e se rendem aos poderes, fundindo-se com Deus. Este é o objetivo final, o bem supremo, para aqueles que alcançaram o conhecimento superior, tornar-se um com Deus. Então, por que você está hesitando? Tendo recebido tudo, não deveria se tornar um guia para aqueles que são dignos, para que a raça humana possa ser salva por Deus através de você? Hermes está cheio de luz e iluminado com o nous. As almas chegam até o grande Pai e se entregam aos poderes, fundindo-se com Deus. Este é o objetivo final, o bem supremo, para aqueles que possuem esse conhecimento superior. Eles aspiram a se tornar um com Deus. Então, por que você está demorando tanto? Você recebeu tudo, então não deveria estar guiando aqueles que são dignos, para que a humanidade possa ser salva por Deus através de você? Hermes está totalmente iluminado com essa essência chamada nous. Quando a visão termina, ele faz uma oração sincera de agradecimento. Ele se torna um profeta, determinado a espalhar os ensinamentos que recebeu, despertando-nos de nossa sonolência e embriaguez espiritual, e reivindicando nossa parte legítima na imortalidade. Muitas pessoas se entregaram diretamente à morte, mesmo tendo o poder de serem imortais. Alguns tolos zombaram dele e ignoraram seus ensinamentos, enquanto outros se lançaram a seus pés, buscando salvação. A grande doença da alma é negar Deus, e a próxima é acreditar em aparências. Com essas atitudes, vêm todas as coisas ruins e nada de bom. Mas então, o nous, combatendo a doença, garante que a alma esteja bem, assim como um médico garante a saúde do corpo. A verdade suprema não pode ser encontrada através do raciocínio filosófico, mas através da revelação divina. É por isso que o corpus começa com uma visão. Você já se perguntou como alcançar a verdadeira iluminação espiritual? O que é preciso para despertar a gnose dentro de si? No corpus hermeticum, Hermes e Tat
mergulham em um diálogo profundo e enigmático, desvendando os segredos do renascimento espiritual. Hermes, sempre sábio e misterioso, fala em metáforas e ensina que este conhecimento não pode ser simplesmente transmitido, mas deve ser despertado através da experiência direta. O que são os 12 tormentos que afligem a alma humana? E como podemos invocar os poderes luminosos para expulsar essas sombras? Prepare-se para descobrir como Tat enfrenta uma batalha interna entre luz e escuridão, e como ele atinge um estado de êxtase e iluminação cósmica. Quer saber como vencer suas próprias paixões destrutivas e alcançar a união com o divino? A maior parte dos livros do Corpus é composta por conversas entre Hermes, Tat e Asclépio. No livro 13, talvez a parte mais crucial do Corpus, Tat tem um diálogo intenso com Hermes, pois deseja desvendar o segredo do renascimento espiritual. Mas Hermes, sempre enigmático, prefere falar em metáforas. Ele explica que esse conhecimento não pode ser simplesmente ensinado. É algo que cada um deve despertar por conta própria. A gnose só pode ser compreendida através da experiência direta. No Zen, isso é chamado de grande questão. A pressão espiritual e psicológica que a luta pela vida impõe leva ao despertar. No centro de uma grande questão, encontra-se um grande despertar. Até que isso aconteça pessoalmente, é difícil entender do que se trata. Embora o professor possa indicar o caminho correto, cabe ao aluno meditar sozinho e trabalhar sua própria alma. Hermes diz ao seu filho: "Essa ignorância, meu filho, é o primeiro desses tormentos. Então vamos lá. O segundo tormento é a tristeza. O terceiro é a selvageria e indisciplina. O quarto é a luxúria. O quinto é a injustiça. O sexto é a ganância. O sétimo é o engano. O oitavo é o ciúme. O nono é a traição. O 10º é a raiva. O 11º é a imprudência. E o 12º é a maldade. No total, são 12. Mas além desses, existem muitos outros, meu filho. O texto explica que o homem interior, dentro de nossos corpos, é forçado a sofrer através de nossos sentidos. Esses tormentos chegam um a um e afligem o homem que recebe a misericórdia de Deus. É assim que ocorre o renascimento espiritual. Os 12 poderes das trevas correspondem aos 12 signos do zodíaco. As emoções que experimentamos são influenciadas pela posição das constelações no momento específico do nascimento. Isso pode ser descrito com precisão observando onde as estrelas e os corpos celestes estão naquele instante, como um relógio cósmico. Quando chega o momento certo e as estrelas se alinham, a alma desce ao corpo. Nossos corpos e almas são invadidos por essas entidades sombrias e, para a maioria de nós, elas permanecem conosco por toda a vida. São nossas paixões, as emoções destrutivas que nos dominam de várias maneiras, moldando toda a nossa personalidade. Não é o nosso corpo que nos causa sofrimento, mas sim essas malditas paixões dentro de nós. Para alcançar a gnose, precisamos expulsar esses poderes das trevas. Há uma batalha constante entre a luz e a escuridão dentro de nós. Hermes invoca 10 poderes luminosos no corpo de Tat, expulsando ou exorcizando esses 12 poderes das trevas de seu ser. Depois da alegria, o poder que eu invoco é o autocontrole. Bem-vindo, poder. Vamos abraçá-lo de braços abertos, meu filho. Veja como ele expulsa a intemperança quando chega. Agora, estou invocando a 4ª virtude, a perseverança, o completo oposto da luxúria. Este próximo passo, meu amigo, é onde a justiça toma o trono. Veja como ela expulsa a injustiça sem nenhum julgamento. Com a injustiça fora, nos tornamos justos. Invoco o 6º poder, a generosidade, o total oposto da ganância. Com a ganância fora, invoco a verdade, e o engano foge, deixando a verdade em seu lugar. Veja como o bem supremo emerge com a chegada da verdade. A inveja se afasta de nós. O bem supremo, junto com a vida e a luz, segue a verdade, e os tormentos da escuridão não mais recaem sobre nós. Em vez disso, vencidos, todos voamos com um bater de asas. Então, esses primeiros 7 poderes, que correspondem às 7 esferas planetárias, derrotam totalmente os poderes das trevas, um por um. Depois, surgem os 3 próximos poderes: vida, a Ogdod, ou Reino das Almas; luz, a Enéade, ou Nous; e o Bem Supremo, a Fonte. Juntos, eles formam 10 poderes divinos e expulsam os 5 tormentos restantes. Assim, os 12 tormentos das trevas simplesmente desaparecem. Depois de um tempo, Tat começa a ter uma espécie de êxtase, uma loucura divina. Nesse estado elevado de compreensão, ele diz: Pai, fui iluminado por Deus. Agora não vejo mais com meus olhos, mas através de uma energia espiritual. Estou em todos os lugares, no céu, na terra,
na água e no ar. Estou em todos os seres vivos e plantas. Existo no útero, antes e depois dele. Estou literalmente em todo lugar. Eu posso ver tudo, e até me ver no nus. Tati não está mais preocupado com as forças das trevas, pois foi abençoado pelos incríveis poderes da luz. Nosso trabalho é derrotar completamente essas entidades sombrias com a luz, permitindo que elas desapareçam por conta própria. Vemos que Tati passou por uma espécie de renascimento espiritual, ganhando uma consciência cósmica. Ele se vê em todos os lugares ao mesmo tempo, na terra, no mar, no céu, antes do nascimento, dentro do útero, jovem, velho, morto, além da morte. Quando você considera tudo ao mesmo tempo, tempos, lugares, ações, qualidades e quantidades, pode começar a entender Deus. Esse modo de pensar é conhecido como tornar-se o Aion. Os estoicos foram os primeiros a desenvolver a ideia de simpatia por todas as coisas, que representa a coerência viva e inseparável do universo. Essa ideia foi posteriormente adotada pelo hermetismo e pelo platonismo médio. Então, Tati está recitando um hino secreto para louvar a Deus, como um cântico para o renascimento espiritual. Apesar de estar todo conectado com o cosmos, Tati ainda não viu aquelas esferas além do cosmos como Hermes viu. Você já se perguntou como os antigos sacerdotes egípcios usavam encantamentos vocais para alcançar estados elevados de consciência? O que há de tão especial nas 7 vogais gregas que podem elevar a alma através das esferas planetárias? E como um estudante hermético consegue ultrapassar o universo para encontrar a fonte borbulhante de vida? No discurso sobre a Ogdode e a Enéade, vamos explorar esses mistérios antigos e descobrir como os hinos sagrados transformaram a mente e a alma de um estudante em busca da verdade suprema. Quer saber como essa prática esotérica pode mudar sua percepção do universo? E isso nos leva à famosa escrita encontrada em Nag Hammadi, conhecida como O Discurso sobre a Ogdode e a Enéade. Nesse livro 13, do Corpus Hermeticum, é discutido o renascimento do estudante. Nesse discurso, o estudante já passou pelo renascimento, demonstrando como ele avançou em direção aos mistérios herméticos. O ponto central aqui é que ele alcançou esse estado alterado de consciência impressionante através de um encantamento vocal mágico. Quando os sacerdotes no Egito entoavam seus hinos para louvar os deuses, pronunciavam as 7 vogais gregas na ordem prescrita. O som dessas 7 vogais era tão belo que as pessoas preferiam essa música à da flauta ou da lira. Essas 7 vogais correspondem às 7 notas da oitava musical, que estão relacionadas aos 7 planetas. A música esotérica da comunidade hermética de Alexandria desempenha um papel fundamental nos momentos de despertar descritos no hermetismo. Hermes lembra a Tati sobre o progresso que ele fez graças aos livros, que, embora pertençam a um estágio inicial na jornada em direção à gnose, ainda são necessários. No entanto, eles não são suficientes, pois a linguagem comum não alcança a verdade completa. Hermes, Tati e outros irmãos que também renasceram entram em um estado profundo de meditação. Hermes então destaca as impressionantes qualidades divinas de Deus, descrevendo-o como tão incrivelmente poderoso que só podemos mencioná-lo em tons sussurrados. A oração contém uma série misteriosa de palavras e vogais que compõem o nome secreto de Deus. Uma pessoa começa a cantar a melodia, e então todo o coro se junta até que todas as vogais tenham sido entoadas. O canto se intensifica cada vez mais, e a cada nota, a consciência do estudante se eleva através das esferas planetárias, alcançando níveis mais altos até ultrapassar o universo. Ele experimenta a oitava, a nona e, finalmente, o uno, onde vê uma fonte borbulhante de vida. O estudante sente um momento de medo, e Hermes lhe diz para se concentrar novamente no hino. Na última etapa da ascensão, o foco total deve estar no estudante, pois instruções verbais se tornam inúteis. As palavras de Hermes, que até então guiavam o estudante, já não têm mais utilidade. Agora, ele se expressa através de hinos silenciosos, que são ouvidos e compreendidos apenas por uma percepção interna. A verdade mais fundamental que o estudante pode declarar é que o que ele está vendo não pode ser descrito em palavras. A iniciação está completa. O estudante finalmente encontra a paz e quer agradecer a Deus por ter proporcionado aquela visão suprema pela qual orava. Aqui está o ponto. Há uma diferença entre o hino silencioso e tranquilo que ele cantou enquanto estava naquele estado estático da oitava e nona, e os hinos que ele pode entoar mais tarde para demonstrar sua gratidão a Deus. Hermes instrui seu filho a escrever tudo em hieróglifos e guardá-los em seu santuário no momento astrológico certo,
protegendo o livro com um feitiço para afastar o mal, para que as gerações futuras possam lê-lo. Presumivelmente, é o mesmo texto que estamos analisando agora. Você já parou para pensar como a escrita pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição? Como algo tão poderoso pode nos iluminar e, ao mesmo tempo, nos enganar? No fascinante livro 16 do Corpus Hermeticum, Hermes discute com Asclépio sobre os perigos ocultos da linguagem escrita. Será que ao registrar nossos conhecimentos estamos perdendo a essência da experiência pura? E como os antigos egípcios usavam a força do som e da pronúncia para preservar o verdadeiro poder de suas palavras? Prepare-se para descobrir como a escrita pode ser um verdadeiro fármacon, um remédio que cura ou um veneno que nos afasta da verdade. Quer saber como esses mistérios antigos ainda impactam nossas vidas hoje? Fique até o final e explore o poder oculto da linguagem e da escrita. Vamos desvendar juntos este enigma milenar. Então, Thoth inventou a escrita. E vou te contar, isso revolucionou tudo. Ajuda a gente a lembrar das nossas experiências e a transmitir conhecimento para as próximas gerações. Mas aqui está o lance. É como uma droga, cara. Os gregos chamam isso de pharmakon. A escrita é incrível porque nos dá conhecimento, mas também é perigosa, porque podemos esquecer da experiência pura, aquela que as palavras não conseguem capturar completamente. As pessoas leem livros, achando que têm todo o conhecimento nas mãos, mas deixa eu te dizer, isso é uma ilusão. É por isso que a escrita pode ser bem tóxica de várias maneiras. Mas sabe de uma coisa? Thoth tinha um truque na manga. Acontece que a própria escrita pode ter um efeito mágico na sua mente. Mesmo que a linguagem não consiga expressar totalmente as coisas inexplicáveis, ela ainda pode te atingir profundamente e impactar o cérebro humano, ajudando as pessoas a encontrarem seu próprio caminho para a iluminação, sabe? No livro 16 do Corpus, Asclépio discute com o rei Amon os perigos de uma linguagem que oculta a verdadeira intenção de seus escritos, que são espirituais e não filosóficos. Hermes afirmou que esses textos se tornariam ainda mais obscuros quando os gregos decidissem traduzir nossa língua para a deles, resultando em maior distorção e incompreensão. Quando você fala no idioma original, o texto preserva a verdadeira essência das palavras, pois o som e a pronúncia do egípcio carregam a força do que está sendo dito. Esses gregos, ó rei, apenas utilizam palavras vazias para se exibir. Essa é a filosofia grega, um monte de conversa sem sentido. Nós, por outro lado, usamos uma linguagem que soa poderosa e significativa. Deus nos concedeu, seres humanos, dois presentes incríveis: nosso cérebro e a fala. Esses dons são tão valiosos quanto a imortalidade. Se os usarmos corretamente, não seremos diferentes dos imortais. E quando partirmos deste mundo, tanto nosso cérebro quanto nossa fala nos guiarão para o reino dos deuses e dos abençoados. Você já se perguntou se a morte realmente existe ou se é apenas uma grande ilusão? E se, em vez de desaparecer, tudo no universo apenas se transformasse? No Corpus Hermeticum, descobrimos que a morte não é o fim, mas uma transição contínua de criação e transformação. O que acontece com nossa alma quando nosso corpo físico se vai? Como podemos alcançar a imortalidade espiritual e evitar um ciclo eterno de renascimento? Prepare-se para explorar a ideia fascinante de que o ser humano é um reflexo do cosmos e que, ao morrer, nossa alma retorna ao universo, permitindo o surgimento de novas vidas. Quer desvendar o segredo da verdadeira imortalidade e entender o ciclo contínuo da existência? No Corpus, descobrimos que o conceito de morte é uma ilusão. Na verdade, tudo se resume à criação e transformação. Nada desaparece realmente. Assim como a energia, que não é criada nem destruída, apenas se transforma, o mesmo acontece com todas as coisas. O ser humano é um microcosmo que reflete o macrocosmo. O que está lá em cima é o mesmo que está aqui embaixo. Quando o corpo se desintegra, ele retorna à natureza, e a alma é absorvida pelo cosmos, voltando ao não manifestado para permitir o surgimento de novas criaturas. O cosmos nunca é destruído. É um ciclo contínuo de renovação e mistério. A verdadeira natureza da realidade não é sobre mortalidade, mas sobre imortalidade. Hermes diz a seu filho: você não ouviu nos ensinamentos gerais que todas as almas que vagam pelo cosmos, como seres separados, são na verdade uma única alma, a alma de todos? Na verdade,
há muitas transformações dessas almas. Algumas criaturas têm mais sorte do que outras. Répteis se transformam em criaturas aquáticas. Criaturas aquáticas se tornam terrestres. Criaturas terrestres evoluem para aves. E aves se transformam em humanos. As almas humanas que alcançam a imortalidade se tornam espíritos e, eventualmente, entram nos coros dos deuses. Por outro lado, morrer com uma aflição da alma impede a participação no bem supremo. Essa é a verdadeira morte. Uma morte espiritual marcada pelo renascimento cíclico. A alma retorna como réptil, considerada uma criatura inferior do submundo. Na Bíblia, a serpente é condenada por Deus por enganar Adão e Eva, forçada a rastejar e comer poeira para sempre. Pensamos que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. É na morte que ganhamos vida, desde que nos conectemos com Deus e vivamos com respeito. Para aqueles que permanecem fechados, o homem é um ser divino, distinto de qualquer outro, inclusive dos deuses do céu. O homem existe simultaneamente na terra, no mar e no céu. Se formos ousar dizer a verdade, um verdadeiro homem está acima dos deuses, ou pelo menos, é tão poderoso quanto eles. Nenhuma dessas divindades celestiais desce dos céus até a terra, mas o homem é capaz de ascender ao céu, medi-lo, conhecer as profundezas e compreender tudo lá em cima com precisão. O mais impressionante é que ele faz isso sem sequer deixar a terra. Esse é o imenso alcance do homem. Portanto, podemos dizer que o homem na terra é como um Deus mortal, enquanto o Deus celeste é como um homem imortal. Assim, tudo é controlado por esses dois, humanos e o universo. No entanto, tudo pertence ao Uno. O verdadeiro problema da alma é não conhecer Deus. Sem o conhecimento do bem supremo, a alma é cega, sofre dor física e é atormentada pela escuridão. Se não nos tornarmos como Deus, não podemos compreendê-lo. Entende, né? Permita-se crescer até alcançar o nível daquele ser incompreensível, além de todas as coisas físicas e do tempo, tornando-se Aion, e então entenderá Deus. Deus não ignora os humanos. Ele os conhece completamente e deseja ser conhecido. Conhecer Deus é o único caminho para a salvação humana. É como alcançar a morada mais alta dos deuses. Temos duas opções, amigo: dar nosso último suspiro ou nos tornarmos imortais. É a escolha inferior que arruína um homem. Aqueles que se misturam com raiva e luxúria não valorizam o que realmente importa. Em vez disso, buscam prazeres corporais e desejos, achando que isso é a vida. Ou então misturam grandes problemas com grandes bênçãos. Existem dois tipos de seres: os com corpos e os sem corpos, que possuem espíritos mortais e divinos. Cabe à pessoa escolher entre um ou outro. Não se pode ter ambos ao mesmo tempo. Quando um é enfraquecido, o outro revela seu poder. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Sua dedicação e curiosidade são verdadeiramente inspiradoras. Esperamos que você tenha desfrutado dessa jornada fascinante pelo mundo do hermetismo e que os ensinamentos de Hermes Trismegisto tenham tocado sua alma e expandido sua compreensão do universo. Sua presença e apoio são o que tornam essa comunidade tão especial. Cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento nos motiva a continuar explorando e compartilhando essas antigas sabedorias que ainda ressoam com tanta força em nossas vidas modernas. Se você encontrou valor neste conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe com amigos que também possam se interessar por esses mistérios antigos e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas explorações. Seu engajamento é fundamental para continuarmos trazendo mais conhecimento e luz para todos. Agradecemos profundamente por fazer parte desta jornada. Que a sabedoria de Hermes Trismegisto continue a iluminar seu caminho e que juntos possamos alcançar uma compreensão mais profunda e enriquecedora da nossa existência.